Isa está dividida. De um lado, o marido com quem construiu uma vida, do outro, um anônimo que desperta um sentimento há muito tempo adormecido. Será que vale a pena trocar uma história inteira por um mistério que parece prometer tudo o que ela sempre desejou? Descubra até onde um coração ferido é capaz de ir. Era um sábado de manhã, e Isa acordou ao som do leve ronco de Daniel ao seu lado. Ela se levantou com cuidado para não despertá-lo e foi até a cozinha preparar o café. 10 anos de casamento haviam transformado aquele ritual em uma rotina quase automática. Enquanto o aroma do café preenchia o ar, Isa se perdeu em pensamentos. O que antes era reconfortante, agora parecia uma prisão invisível. A intimidade que tanto os unira parecia ter se dissolvido no tempo. Pouco depois, Daniel entrou na cozinha, ainda com o olhar sonolento e os cabelos despenteados. "Bom dia", murmurou, enquanto se servia de café. Isa apenas sorriu de volta, um sorriso meio sem vida, quase forçado. Eles sentaram-se à mesa, cada um focado no próprio prato, sem trocar mais que algumas frases soltas sobre o clima ou as tarefas do dia. O silêncio entre eles era denso, como se não houvesse mais o que dizer. Após o café, Daniel anunciou que sairia para resolver algumas pendências no carro. "Vou na oficina ver aquele barulho que tem incomodado há dias", disse ele, pegando as chaves e saindo sem se despedir direito. Isa apenas acenou com a cabeça, voltando ao seu vazio costumeiro. Ela aproveitou a solidão da casa para se dedicar às tarefas domésticas, tentando preencher o tempo com algo útil. Foi então que seu celular vibrou. Ela olhou para a tela e viu uma mensagem de um número desconhecido. "Oi, Isa. Não quero te assustar, mas senti que precisava falar com você." Seu primeiro instinto foi ignorar, mas a curiosidade a venceu. "Quem é você?", respondeu, sem esperar muito. A resposta veio rapidamente. "Alguém que apenas quer saber como você está." Intrigada, Isa continuou a conversa, mesmo hesitante. "Como você conseguiu meu número?", ela perguntou, mais desconfiada do que curiosa. "Encontrei por acaso, mas não se preocupe. Só quero conversar sem segundas intenções. Me chamo Arthur." Isa não sabia por que continuava respondendo, mas havia algo nas palavras dele que parecia genuíno. Talvez fosse a simplicidade ou a falta de pressão que a deixava confortável. "Meu dia não tem sido diferente dos outros", confessou ela sem dar muitos detalhes. "E isso te deixa feliz?", Arthur perguntou, tocando um ponto sensível que Isa tentava evitar. Ela hesitou antes de responder. "Não, acho que não", admitiu, quase para si mesma. Arthur respondeu com calma. "Às vezes nos perdemos nas coisas do dia a dia e esquecemos o que realmente nos fazia felizes." As palavras dele soaram quase como um consolo. Isa sentiu um calor estranho no peito, uma sensação há muito esquecida. Enquanto isso, Daniel estava fora, ocupado com a revisão do carro e outras tarefas que pareciam nunca terminar. Para ele, aquele era apenas mais um sábado comum, enquanto para Isa, um mundo novo começava a se abrir por trás de mensagens anônimas. Quando Daniel retornou no final da tarde, Isa estava imersa em seus pensamentos, ainda refletindo sobre as últimas conversas. Daniel a cumprimentou, comentou brevemente sobre o concerto e voltou para a sala, onde passou o resto da tarde assistindo a um jogo. Naquela noite, enquanto Daniel se preparava para dormir, Isa ainda estava acordada, checando o celular. Lá estava mais uma mensagem de Arthur. "Espero que você tenha um bom descanso. Se precisar conversar amanhã, estarei aqui." Isa sorriu, um sorriso discreto, quase culpado. Guardou o celular e deitou-se ao lado de Daniel, que já dormia profundamente. Ela se virou para o outro lado, pensando no que mais Arthur poderia dizer para iluminar seus dias nublados. No domingo, Isa acordou mais tarde do que o habitual. Daniel já estava na cozinha, preparando o café. Ela o encontrou mexendo distraidamente em seu celular, enquanto aguardava a água ferver. "Você dormiu bem?", ele perguntou, com um tom de voz que parecia mais um hábito do que uma demonstração de interesse genuíno. Isa respondeu com um aceno de cabeça e um sorriso forçado. Eles tomaram o café em silêncio, com Daniel absorto em seu jornal digital. Isa, por outro lado, não conseguia tirar as mensagens de Arthur da cabeça. Mesmo tentando afastar a culpa, havia um certo conforto em saber que alguém se importava em perguntar como ela estava de verdade. Quando terminaram de comer, Daniel sugeriu que fossem visitar os pais dela, algo que raramente faziam juntos. Isa concordou, embora sem muito entusiasmo. Durante a visita, Daniel se mostrou mais presente do que de costume, conversando animadamente com os sogros e até mesmo trocando carinhos sutis com Isa.
Era uma tentativa evidente de reaproximação, mas Isa não conseguia se abrir para aquele esforço. Cada gesto de Daniel parecia calculado, como se ele estivesse tentando seguir um manual de boas práticas conjugais. Em vez de confortá-la, isso apenas reforçava a sensação de que o verdadeiro Daniel estava perdido em algum ponto do caminho. No caminho de volta para casa, o silêncio entre eles voltou a se instalar no carro. Isa olhava pela janela, perdida em seus pensamentos, enquanto Daniel dirigia concentrado. Ao chegarem, ela foi direto para o quarto e pegou o celular, ansiosa por alguma nova mensagem de Arthur. E lá estava. Como foi seu dia, Isa? Espero que tenha tido momentos agradáveis. Isa hesitou antes de responder, sentindo uma mistura de culpa e alívio. Foi um dia normal, nada especial, escreveu. Às vezes, os dias normais são os mais difíceis, Arthur respondeu, mostrando uma compreensão silenciosa que a tocou de maneira inesperada. O que você faria se pudesse mudar algo na sua vida agora? Ele perguntou em seguida. Aquela pergunta pegou Isa de surpresa. Nunca tinha pensado de forma tão direta sobre o que realmente desejava mudar. Talvez fosse a falta de conexão com Daniel, ou talvez fosse o fato de ter se perdido de si mesma ao longo dos anos. Não sei, ela respondeu finalmente. Acho que só queria sentir de novo aquele brilho de antes, quando tudo parecia mais leve. Entendo, escreveu Arthur. Às vezes a vida nos esgota, e esquecemos que ainda temos dentro de nós a capacidade de brilhar novamente. Basta encontrar alguém que enxergue isso em você. As palavras dele soaram como um abraço virtual, acolhedor e reconfortante. Isa sentiu uma lágrima solitária escorrer pelo rosto, algo que não acontecia havia muito tempo. Naquela noite, Daniel percebeu que Isa estava distante, mais do que o habitual. Está tudo bem? Ele perguntou, enquanto se preparavam para dormir. Sim, só estou cansada, ela respondeu, tentando disfarçar. O marido assentiu, mas parecia sentir que havia algo a mais por trás daquela resposta vaga. Ele olhou para Isa por um instante mais longo do que o normal, como se estivesse tentando entender o que havia mudado. Enquanto Daniel dormia, Isa se pegou pensando em Arthur novamente. A culpa ainda estava lá, mas o desejo de continuar aquela conexão era mais forte. Ela sabia que aquilo poderia ser perigoso, mas também sabia que não conseguia mais se sentir viva apenas com o que tinha em seu casamento. Com o celular na mão, ela enviou uma última mensagem para Arthur antes de fechar os olhos. Obrigada por estar aqui. Ao longo das semanas, a dinâmica entre Isa e Daniel começou a mudar de forma sutil, mas evidente. Isa percebia que, mesmo tentando se reconectar com o marido, algo estava diferente. Daniel, antes tão dedicado a resgatar o casamento, parecia agora mais distante, menos empenhado em criar momentos juntos. Ele já não sugeria saídas ou jantares como antes. As flores, os gestos carinhosos e os convites para ver um filme juntos tornaram-se raros. Em uma manhã de domingo, Isa acordou e encontrou a cama ao seu lado vazia. Daniel estava na cozinha, já tomando café e mexendo no celular, o que era incomum. Bom dia, disse Isa, tentando parecer animada. Daniel levantou os olhos por um instante, respondeu com um aceno de cabeça e voltou a focar no aparelho, como se a presença dela fosse apenas mais uma parte da rotina matinal. Durante o café, Isa tentou iniciar uma conversa. Você tem algum plano para hoje? Daniel respondeu de forma vaga, sem desviar os olhos do celular. Talvez vá dar uma volta, preciso de um tempo para mim. Aquela frase a atingiu como um choque. Era raro Daniel pedir um tempo para si, algo que ele nunca mencionara antes. Isa apenas assentiu, sentindo um nó na garganta. Mais tarde, quando Daniel saiu para caminhar, Isa recebeu uma mensagem de Arthur. Oi, Isa. Como está seu dia? A pergunta simples soou reconfortante, mas Isa não conseguia evitar o peso da culpa por encontrar conforto nas palavras de um estranho. Está tudo bem. Acho que estamos um pouco distantes aqui em casa, ela escreveu, finalmente admitindo para Arthur algo que vinha sentindo há algum tempo. Arthur respondeu de forma carinhosa. Às vezes as pessoas precisam de um tempo para se encontrar de novo, mesmo dentro de um relacionamento. Talvez seja o caso de você também. Quando Daniel voltou para casa, não falou muito com Isa. Ele parecia absorto em pensamentos, como se estivesse carregando um fardo invisível. Isa o observava de longe, tentando entender o que estava acontecendo. O silêncio entre eles parecia mais frio agora, menos confortável do que o habitual. Era como se o esforço de Daniel tivesse se esgotado, deixando Isa com a sensação de que estava perdendo algo que nem sabia como recuperar.
Nos dias seguintes, Isa notou que Daniel passava mais tempo fora de casa. Ele mencionava encontros com amigos ou tarefas a resolver, mas nunca entrava em detalhes. Quando estava em casa, passava longos momentos em silêncio, assistindo à televisão ou imerso em seu celular. Isa tentou conversar com ele várias vezes, mas as respostas de Daniel eram sempre curtas, como se ele já não tivesse mais energia para sustentar o diálogo. Uma noite, enquanto Daniel estava na academia, Isa recebeu mais uma mensagem de Arthur. Sinto que algo está pesando sobre você. Ela demorou para responder, sentindo uma pressão no peito. Estou tentando entender o que está acontecendo aqui em casa, escreveu finalmente. Arthur respondeu com palavras de consolo. Às vezes os relacionamentos precisam passar por tempestades para ver se ainda tem força para resistir. Isa sabia que Arthur estava certo, mas não conseguia encontrar forças para enfrentar a situação diretamente. Naquela mesma noite, quando Daniel voltou para casa, ele não tentou iniciar nenhuma conversa. Foi direto para o quarto, deitou-se na cama e virou-se de costas para ela. Isa ficou na sala por mais um tempo, sentindo o vazio aumentar. A solidão era palpável, e ela percebeu que pela primeira vez era Daniel quem estava se afastando. Isa se deitou ao lado de Daniel mais tarde, mas o espaço entre eles parecia maior do que nunca. As tentativas de resgatar o amor pareciam estar se desvanecendo, não apenas por falta de esforço de Isa, mas agora também de Daniel. Ela ficou acordada por um tempo, pensando em como haviam chegado àquele ponto. Pegou o celular novamente, quase mecanicamente, e encontrou uma nova mensagem de Arthur. Estou aqui para você, Isa, mesmo que apenas como um amigo. Isa sentiu um alívio temporário, mas também uma tristeza profunda ao perceber que, enquanto encontrava algum consolo em Arthur, perdia Daniel cada vez mais. Nos dias seguintes, Isa e Arthur começaram a trocar mensagens mais profundas. O mistério de Arthur não era mais um empecilho, mas sim um alívio para Isa, que encontrava nele uma abertura que parecia impossível em seu casamento. Me conte mais sobre você, pediu Isa certa vez, sentindo-se curiosa para saber mais do homem por trás das palavras que a confortavam tanto. Arthur respondeu com sinceridade. Não sou tão diferente de você, Isa. Tive um relacionamento longo que também caiu na rotina e nunca consegui recuperar o que perdi. Mas descobri que ainda posso encontrar alegria em pequenas coisas. Um bom vinho, uma música tranquila à noite, um livro interessante. Isa sorriu ao ler, percebendo que compartilhavam muitos gostos semelhantes. Também adoro vinho e música tranquila. É o que me acalma nos dias mais difíceis, ela respondeu, sem perceber o quanto estava se abrindo. Conforme as conversas se aprofundavam, Isa e Arthur começaram a compartilhar memórias mais íntimas. Qual é sua lembrança mais feliz? Perguntou Arthur uma noite. Isa hesitou por um momento antes de responder. Talvez a viagem que fiz com meu marido para a serra, no segundo ano de casamento. Foi quando senti que estávamos mais conectados. Arthur reagiu com empatia. É engraçado. Eu também tenho uma lembrança especial de uma viagem à serra. Era um lugar que sempre quis revisitar, mas nunca consegui. Essa coincidência deixou Isa intrigada, mas ao mesmo tempo confortada. Parecia haver um espelho entre a vida de Arthur e a dela, como se ele fosse uma versão alternativa do que seu casamento poderia ter sido. As mensagens dele se tornaram um alicerce emocional para Isa, um espaço seguro onde ela podia ser completamente honesta sobre seus medos e anseios. Enquanto isso, Daniel mantinha seu comportamento distante, mas pequenos gestos ainda revelavam o amor que ele sentia por Isa. Em um sábado à tarde, ele apareceu em casa com um livro que sabia que Isa queria ler havia meses. Comprei para você? Disse ele, entregando o presente com um sorriso meio tímido. Vi na livraria e achei que gostaria. Isa agradeceu, sentindo-se tocada pelo gesto, mas o muro que ela havia erguido entre eles ainda parecia alto demais para ser derrubado. Naquela mesma noite, Daniel tentou conversar com Isa sobre seus sentimentos. Sinto que estamos mais distantes e isso me machuca, confessou ele, sua voz repleta de frustração e carinho ao mesmo tempo. Isa se esforçou para manter a calma. Eu sei, Daniel, mas é difícil para mim agora, respondeu ela, tentando ser honesta sem feri-lo mais. Daniel assentiu, sem insistir mais. Só quero que você saiba que eu te amo, Isa, disse ele antes de virar para o lado e dormir. Isa ficou acordada por um tempo, sentindo o peso das palavras de Daniel e a confusão dentro de si. Pegou o celular quase por impulso, esperando encontrar uma mensagem de Arthur, mas não havia nada novo.
De certa forma, a ausência dele naquela noite afetou mais do que gostaria de admitir. Talvez fosse uma prova de que, mesmo com o distanciamento, ainda havia um vínculo verdadeiro entre ela e Daniel, por mais desgastado que estivesse. No dia seguinte, enquanto Daniel estava na academia, Arthur finalmente enviou uma mensagem. Isa, pensei em você a noite toda. Às vezes, sinto que talvez não deva me aproximar tanto, mas é difícil não querer estar por perto quando você parece precisar tanto de alguém que te entenda. Isa sentiu o coração acelerar ao ler aquelas palavras. Eu também pensei muito em você, escreveu ela de volta, sentindo que estava se permitindo ir mais fundo nessa relação improvável. Arthur começou a compartilhar mais de seus próprios dilemas, como sua frustração com o trabalho e a sensação de estagnação em sua vida. Sinto que estou preso, sem saber o que realmente quero fazer, escreveu ele. Isa se identificou de imediato. É exatamente assim que me sinto, Arthur. É como se algo essencial tivesse se perdido no caminho. A conversa se tornou um ciclo de desabafos e palavras de apoio mútuo, algo que Isa não tinha mais com Daniel. No entanto, havia momentos em que Daniel ainda tentava se aproximar de forma espontânea. Certo dia, ele a surpreendeu com um jantar inesperado, preparado com um prato que Isa adorava. Só queria te ver feliz, disse ele, enquanto servia o prato. Isa sorriu, mas não conseguiu sentir a mesma alegria de antes. Obrigada, Daniel, disse ela, quase forçando as palavras. Daniel, embora visivelmente magoado, não insistiu mais naquela noite. Isa se pegou pensando em como tudo se tornou tão complicado. Por mais que desejasse resgatar o que tinha com Daniel, a conexão com Arthur era algo que ela não conseguia abandonar. Era como se ela estivesse presa entre duas realidades, uma baseada em memórias e outra em expectativas. Naquela noite, enquanto Daniel dormia ao seu lado, Isa olhou para o celular e viu uma última mensagem de Arthur. Às vezes, é preciso se perder completamente para se reencontrar. Talvez seja isso que estamos fazendo, Isa. E ela não soube o que responder. As conversas entre Isa e Arthur continuavam a ser um refúgio secreto para Isa, que encontrava um tipo de conforto nas palavras dele. Arthur era um bom ouvinte, alguém que parecia entender cada nuance de seus sentimentos. Uma noite, enquanto Daniel estava em uma reunião de trabalho, Isa decidiu contar a Arthur algo que raramente mencionava a outras pessoas. Sabe, às vezes me pergunto como seria a vida se eu tivesse feito escolhas diferentes. Já pensou nisso também? Arthur respondeu rapidamente, como se já tivesse refletido sobre o assunto inúmeras vezes. Sim, muitas vezes. A vida é cheia de bifurcações que definem quem nos tornamos, mas às vezes sinto que em algum lugar ainda há uma chance de redescobrir quem realmente somos. Isa ficou pensativa por um momento, absorvendo as palavras dele. É exatamente isso. Sinto que me perdi em algum ponto e agora não sei mais como voltar, confessou. Arthur parecia saber exatamente o que dizer. Talvez você não precise voltar, mas seguir adiante e encontrar algo novo. As palavras ressoaram em Isa de uma maneira profunda, como se finalmente alguém entendesse exatamente o que ela precisava ouvir. Enquanto isso, Daniel continuava a se manter distante, mas seus gestos de carinho ainda apareciam de vez em quando. Certa tarde, ele deixou um bilhete na mesa da cozinha com a frase: "Ainda penso em você todos os dias." Isa sentiu o impacto das palavras de Daniel, mas não sabia como reagir. Havia uma verdade crua naquele bilhete. O amor de Daniel ainda existia, mas ela não sabia se conseguia corresponder da mesma forma. E numa noite de sexta-feira, enquanto Daniel estava no banho, Isa e Arthur tiveram uma conversa mais profunda do que de costume. "O que você mais sente falta, Isa?" perguntou Arthur. Ela hesitou antes de responder. "Sinto falta de me sentir desejada, de ser vista pelo que sou, não apenas pelo que represento em um relacionamento." Arthur respondeu com uma sinceridade que tocou Isa. "Eu também sinto falta disso. Talvez seja por isso que nossas conversas fazem tanto sentido." Nos dias seguintes, Daniel continuou a fazer pequenas tentativas de se reconectar. Ele trouxe flores para Isa em um dia comum, sem motivo aparente, apenas porque sentiu vontade. "Ainda gosto de te surpreender", disse ele, com um sorriso meio desajeitado. Isa sorriu de volta, mas o sorriso não chegou aos olhos. "Obrigada, Daniel", foi tudo o que conseguiu dizer. Numa noite de sábado, Daniel sugeriu que eles fizessem uma viagem curta no fim de semana seguinte, para um lugar que Isa adorava. "Podemos tentar nos reconectar, só nós dois", disse ele, seu tom cheio de esperança. Isa concordou de maneira hesitante,
sentindo-se dividida entre o desejo de dar uma nova chance ao casamento e o impulso de continuar suas conversas com Arthur. Enquanto preparava as malas para a viagem, Isa recebeu uma mensagem de Arthur. Sinto que estamos nos aproximando, Isa, mas também percebo que você ainda está presa ao passado. As palavras de Arthur a atingiram como uma verdade que ela relutava em aceitar. É verdade. Eu quero seguir em frente, mas algo sempre me puxa para trás, escreveu ela, sem saber ao certo o que esperava ouvir em resposta. Arthur foi direto, mas sem perder a gentileza. Talvez você precise decidir o que realmente quer. Eu estarei aqui, mas também sei que você precisa de tempo para entender seus próprios sentimentos. Isa sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Era como se Arthur estivesse lhe dando um espaço necessário, mas também se afastando ligeiramente para que ela pudesse lidar com seus próprios dilemas. No fim de semana da viagem, Isa e Daniel tentaram aproveitar ao máximo. Fizeram trilhas, jantaram juntos à luz de velas e conversaram sobre momentos felizes do passado. Por alguns instantes, Isa sentiu uma fagulha do que um dia já havia sido amor. Daniel estava claramente empenhado em reconquistar Isa, e ela conseguia ver isso nos pequenos gestos. Um toque no rosto, um abraço mais demorado, um sorriso sincero. Mas mesmo assim, algo ainda faltava. Na última noite da viagem, enquanto Daniel dormia, Isa pegou o celular e enviou uma mensagem para Arthur. Estou tentando, mas não sei se é suficiente. Arthur respondeu rapidamente. Só você pode decidir o que é suficiente para ser feliz, Isa. Mas não se force a ser quem você não é. As palavras de Arthur foram um consolo, mas também um lembrete de que ela ainda estava perdida em meio ao próprio conflito interno. Quando Isa e Daniel voltaram para casa, havia uma leve esperança de que o esforço tivesse algum impacto positivo. Daniel olhou para Isa com um olhar mais sereno, como se estivesse disposto a continuar tentando. Eu te amo, Isa, e só quero que você seja feliz, mesmo que eu não saiba como fazer isso agora, disse ele com sinceridade. Isa assentiu, sentindo o peso de suas próprias escolhas ainda sobre seus ombros. Nos dias que se seguiram, Isa percebeu que, embora suas conversas com Arthur ainda fossem um refúgio seguro, ela começava a sentir uma curiosidade cada vez mais intensa sobre quem ele era de fato. Você já pensou em nos conhecermos pessoalmente? Isa perguntou certa noite, enquanto Daniel estava em mais uma de suas longas reuniões de trabalho. Arthur demorou mais do que o normal para responder, como se estivesse ponderando cada palavra. Isa, talvez não seja uma boa ideia, não por agora. A resposta dele deixou Isa intrigada e até um pouco desapontada. Por quê? Ela insistiu. Acho que precisamos manter isso do jeito que está, sem complicar mais as coisas. Respondeu Arthur tentando ser gentil, mas claramente evasivo. Isa sentiu um misto de frustração e desejo. As palavras de Arthur eram sempre acolhedoras, mas agora ela queria mais do que apenas mensagens. Queria saber como ele se parecia, se o sorriso dele era tão reconfortante quanto suas palavras. É difícil para mim imaginar você sem saber como você é, escreveu Isa, quase sem perceber o quanto suas palavras revelavam sobre seu estado emocional. Arthur respondeu com calma. Entendo como você se sente, Isa, mas talvez seja melhor assim, por enquanto. Isa não pôde deixar de sentir uma pontada de frustração. Por mais que Arthur fosse uma presença constante e reconfortante, ele também era um enigma que ela não conseguia decifrar. E isso começava a se tornar insuportável. Não acha que seria mais justo sabermos mais um sobre o outro? Pressionou ela. Arthur, mantendo o tom gentil de sempre, escreveu. Às vezes as coisas são mais simples quando não sabemos tudo. Isso não tira o valor do que sentimos, apenas preserva o que é importante. Essa resposta só aumentou a inquietação de Isa, mas ela também reconhecia que havia um fundo de verdade naquelas palavras. Enquanto isso, Daniel continuava suas tentativas de se reconectar com Isa. Em um jantar na terça-feira, ele trouxe uma garrafa de vinho tinto, o favorito dela, e acendeu velas na mesa. Só queria um jantar mais especial, disse ele, tentando sorrir com mais leveza. Isa, por um breve momento, sentiu um calor familiar ao ver o esforço de Daniel. Eles brindaram, trocaram algumas palavras gentis, mas a conversa não fluiu com a naturalidade de antes. Após o jantar, enquanto Daniel lavava os pratos, Isa pegou o celular e mandou uma mensagem para Arthur. Daniel está tentando, mas ainda sinto que algo está faltando. Arthur respondeu rapidamente. Talvez o que esteja faltando seja a conexão que você já encontrou aqui, de uma forma que nunca esperava.
Isa não soube o que responder. Sentia-se dividida entre a necessidade de dar uma nova chance a Daniel e o desejo de mergulhar mais fundo na relação misteriosa com Arthur. Na manhã seguinte, Isa decidiu ser mais direta com Arthur. Por que você nunca fala sobre sua vida de verdade? Como é sua rotina? O que você realmente faz? Arthur, como de costume, demorou um pouco para responder. Minha vida não é tão interessante quanto você pensa, Isa. Trabalho muito e levo uma rotina simples. A resposta foi vaga, como sempre. Isa estava começando a perceber que, por mais aberta que tentasse ser, Arthur mantinha uma certa distância. Era como se houvesse uma barreira que ele não estava disposto a derrubar. Às vezes, sinto que você está escondendo algo, escreveu Isa, já cansada de jogar indiretas. Arthur respondeu com um tom de despedida. Não estou escondendo nada, Isa. Só estou tentando te ajudar a encontrar o que você realmente quer, sem me tornar mais uma complicação na sua vida. As palavras dele a atingiram como um soco inesperado. Ela não queria que Arthur se afastasse, mas também estava cansada de não saber quem ele realmente era. Mais tarde naquela noite, enquanto Daniel assistia a um jogo de futebol na sala, Isa estava no quarto, refletindo sobre o rumo das coisas. Pegou o celular e escreveu uma mensagem para Arthur. Eu preciso saber mais sobre você. Não é justo continuar assim. Dessa vez a resposta demorou mais do que o normal. Quando finalmente chegou, Arthur escreveu: Isa, eu só quero que você seja feliz, mesmo que isso signifique não ter todas as respostas agora. As palavras dele deixaram Isa ainda mais confusa. Ela sabia que Arthur se importava com ela, mas não entendia por que ele se mantinha tão distante. Enquanto isso, Daniel observava de longe, tentando encontrar uma forma de se aproximar. Ele a surpreendeu com um abraço por trás, algo que não fazia há tempos. Só queria sentir você perto, sussurrou ele, de forma quase desesperada. Isa ficou imóvel por um momento, sem saber como reagir. Mesmo com um gesto inesperado de Daniel, Isa se pegou pensando em Arthur. Quem ele era realmente? Por que se escondia tanto? E mais importante, por que ela se importava tanto em saber? Já fazia meses que Isa e Arthur trocavam mensagens diariamente. Durante todo esse tempo, ela se viu mergulhando cada vez mais fundo na conexão que haviam criado. Mesmo com o distanciamento de Daniel e suas tentativas esporádicas de reconquistar o casamento, Isa estava emocionalmente ligada a Arthur de uma forma que não conseguia mais negar. As palavras dele eram um alívio para sua alma, como se cada mensagem tivesse o poder de apagar temporariamente suas dúvidas e angústias. Uma noite, enquanto estava sozinha em casa, Isa decidiu ser mais direta com Arthur do que nunca. Já faz muito tempo que estamos conversando assim. Eu quero te ver, de verdade. Não podemos continuar só com palavras. A resposta dele demorou mais do que o normal, como se ele estivesse ponderando a decisão. Finalmente, Arthur escreveu: Se é isso que você realmente quer, então vamos nos encontrar. O coração de Isa disparou. Ela não acreditava que, depois de tantos meses de mistério, ele havia finalmente concordado. Sim, é o que eu quero, respondeu ela, sentindo uma mistura de empolgação e ansiedade. Eles marcaram um encontro para um café discreto no centro da cidade, um local onde Isa sabia que não havia risco de ser reconhecida. No dia do encontro, Isa se preparou cuidadosamente. Escolheu um vestido simples, mas elegante, e usou um perfume suave, como se estivesse indo para um encontro romântico. Sentia uma mistura de expectativa e nervosismo. O que ela diria ao finalmente ver Arthur? E se ele não fosse nada do que ela imaginava? Mas, acima de tudo, havia a excitação de conhecer o homem que havia preenchido seu vazio emocional durante todos aqueles meses. Ela chegou ao café alguns minutos mais cedo, como sempre fazia. Estava ansiosa demais para esperar até o último minuto. Sentou-se numa mesa no canto, tentando não parecer tão nervosa quanto realmente estava. O coração dela estava acelerado e ela mal conseguia manter as mãos paradas. Olhou ao redor várias vezes, imaginando como seria Arthur. Alto, de cabelos escuros, ou talvez loiro. A única certeza que tinha era que ele era capaz de entendê-la de uma maneira que Daniel não conseguia mais. De costas para a entrada, Isa não conseguia ver quem chegava ao café, o que aumentava ainda mais sua ansiedade. De repente, ouviu passos atrás dela, seguidos por uma voz que a fez congelar imediatamente. Finalmente nos conhecemos, Isa. Ela sentiu uma onda de choque percorrer seu corpo. Aquela voz era inconfundível. Lentamente, Isa virou-se e deu de cara com Daniel. Ele estava parado ali, olhando para ela com um olhar misto de culpa e sinceridade.
Daniel? Ela perguntou, a voz falhando de incredulidade. Daniel assentiu, com uma expressão séria e ao mesmo tempo vulnerável. Sempre fui eu, Isa. Eu só queria que você me enxergasse de novo, sem o peso da rotina entre nós. Isa ficou em choque, sem saber o que sentir. As palavras dela se misturaram com a confusão e a traição, mas também com uma sensação inesperada de alívio. Ali estava Daniel, o homem que ela conhecia há 10 anos, mas que agora parecia um completo estranho. Isa estava paralisada diante de Daniel, ainda tentando absorver a revelação de que Arthur nunca existiu realmente. As emoções a atingiram como uma avalanche: raiva, confusão, tristeza e, de alguma forma, um resquício de esperança. Foi você o tempo todo? Ela repetiu, tentando entender como o homem que estava em pé à sua frente poderia ser o mesmo com quem se abrira tão profundamente nos últimos meses. Daniel manteve o olhar fixo nela, seus olhos carregando um peso de culpa e, ao mesmo tempo, um desespero contido. Sim, Isa, eu não sabia mais o que fazer para chegar até você, para te fazer me enxergar de novo, confessou ele, a voz trêmula, mas honesta. Eu sei que foi errado, mas achei que essa era a única maneira de mostrar quem eu realmente sou, sem o peso de todos esses anos entre nós. Isa sentiu o rosto esquentar com uma mistura de raiva e vergonha. Parte dela queria gritar, acusá-lo de tê-la manipulado. Você mentiu para mim, Daniel. Me enganou, se passou por outra pessoa. Como posso confiar em você agora? Perguntou ela, a voz carregada de ressentimento e dor. Daniel respirou fundo antes de responder, sua expressão revelando arrependimento. Eu sei que parece uma traição, mas nunca foi minha intenção te ferir. Eu só queria que você se lembrasse de quem nós éramos, do que você viu em mim um dia. Quando percebi que não conseguia mais quebrar o muro que havia entre nós, inventei Arthur, para te mostrar que ainda sou aquele homem que você conheceu. Mas eu também sabia que precisava me aproximar de você de uma forma nova, porque nós dois estávamos perdidos. Isa se sentiu dilacerada por dentro. Parte dela entendia o motivo por trás das ações de Daniel, mas outra parte não conseguia aceitar a decepção de ser enganada. Mas você me fez acreditar que eu estava conhecendo outra pessoa, alguém que poderia preencher o vazio que você deixou, respondeu ela, a voz quase em um sussurro. Como posso simplesmente esquecer tudo isso? Daniel deu um passo à frente, estendendo a mão como se quisesse tocá-la, mas hesitou, respeitando a distância emocional entre eles. Eu não estou pedindo que você esqueça, Isa. Estou pedindo que você entenda por que fiz isso. Nunca deixei de te amar, e talvez tenha sido exatamente por isso que fui capaz de inventar essa mentira. Eu estava desesperado para não te perder, mesmo que isso significasse correr o risco de te ferir ainda mais. Isa sentiu as lágrimas acumularem nos olhos. Ela nunca imaginou que um dia estaria diante de Daniel, o homem que conhecia tão bem e que, ao mesmo tempo, se tornara um estranho. No entanto, havia algo no olhar dele que a fazia lembrar do homem que ela amou incondicionalmente por tanto tempo. Era o mesmo olhar de quando eles estavam na serra, durante a viagem que lembrava com tanto carinho. Você ainda é aquele homem? Ela perguntou, a voz carregada de incerteza. Daniel assentiu lentamente, os olhos fixos nos dela. Eu sou, Isa, só estou perdido como você. E estou disposto a encontrar um novo caminho juntos, se você estiver disposta também. O silêncio entre eles foi preenchido apenas pelo som leve de lágrimas escorrendo pelo rosto de Isa. Ela sabia que essa era uma escolha que definiria o futuro deles. Poderia perdoar Daniel por ter criado Arthur. Poderia aceitar que, mesmo sob uma mentira, havia uma verdade mais profunda por trás das intenções dele. Isa respirou fundo, tentando encontrar clareza em meio ao caos emocional. Não sei se posso te perdoar agora, Daniel, disse ela, a voz hesitante, mas verdadeira. Mas sei que ainda há algo aqui, entre nós, que talvez valha a pena tentar resgatar. Eu só preciso de tempo. Daniel assentiu, seus olhos cheios de compreensão e gratidão. Eu não espero que você me perdoe de imediato, Isa. Só quero uma chance de mostrar que ainda podemos encontrar algo bom no meio disso tudo. Ele estendeu a mão para ela, um gesto simples, mas carregado de significado. Isa hesitou por um momento, antes de finalmente segurar a mão dele, sentindo o calor familiar de um toque que ainda carregava resquícios de amor. Não era um final definitivo, mas era um começo. Um começo marcado pela aceitação da dor, pela compreensão do passado e talvez pela esperança de um novo recomeço.
Enquanto saíam juntos do café, lado a lado, Isa sentiu o peso das escolhas que ainda estavam por vir. Mas havia uma pequena faísca de algo que não sentia há tempos. A possibilidade de redenção, de amor verdadeiro. E essa possibilidade, por mais incerta que fosse, já era um caminho. Algumas semanas haviam se passado desde o encontro no café. Isa ainda processava tudo o que aconteceu, tentando entender o que aquilo realmente significava para seu casamento e para si mesma. A revelação de que Arthur era, na verdade, Daniel, ainda doía. Mas Isa também começou a enxergar algo mais profundo. Arthur era uma versão de Daniel que ela já conhecia, mas havia esquecido ao longo dos anos. Conforme os dias passavam, Isa começou a refletir sobre todas as conversas que teve com Arthur. As piadas, os desabafos, os gostos em comum, tudo isso era, de certa forma, um reflexo das coisas que sempre amou em Daniel. Era como se por trás do véu da rotina estivesse o mesmo homem com quem ela compartilhara momentos inesquecíveis. Perceber isso a fez sentir uma mistura de tristeza e alívio. Ela havia projetado em Arthur uma idealização do que um dia já existiu em seu casamento, mas que não conseguia mais ver. Isa também passou a reparar nos pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. Daniel ainda mantinha o hábito de preparar o café do jeito que ela gostava. Mesmo nos dias em que não trocavam muitas palavras pela manhã, ele ainda sabia escolher os vinhos que combinavam com o gosto dela, e suas músicas favoritas tocavam nas playlists que ele criava para as noites mais tranquilas. Aos poucos, Isa começou a perceber que tudo isso sempre esteve lá, mas havia sido ofuscado pelo peso do cotidiano. Uma noite, enquanto estavam no sofá assistindo a um filme antigo, Isa olhou para Daniel de forma diferente. Ele estava distraído com a tela, rindo de uma cena que ambos adoravam. De repente, Isa sentiu uma onda de carinho inesperada, como se algo dentro dela começasse a se aquecer novamente. "Você se lembra de como costumávamos rir disso?" ela perguntou com um sorriso suave. Daniel olhou para ela, surpreso, mas feliz. "Sim, lembro. Era um dos seus filmes favoritos", respondeu ele, com um brilho de esperança nos olhos. Isa percebeu naquele momento que o esforço de Daniel nunca havia parado. Ele sempre tentou, mesmo quando parecia que tudo estava perdido. Por trás de cada gesto, das flores inesperadas ao jantar feito com carinho, havia um amor genuíno que nunca desaparecera. Naquela mesma noite, depois que Daniel foi dormir, Isa ficou sozinha na sala, refletindo sobre tudo. Pegou o celular e rolou até as antigas mensagens de Arthur, que agora tinham um novo significado. Aquelas palavras, tão reconfortantes e compreensivas, eram na verdade palavras de um marido que ainda a amava profundamente, que estava disposto a fazer qualquer coisa para resgatar o que tinham perdido. O sentimento de traição foi sendo substituído por uma compreensão dolorosa, mas também libertadora. Ela ainda amava Daniel. Nos dias que se seguiram, Isa começou a retribuir os esforços de Daniel, de forma tímida, mas sincera. Passou a elogiar seus gestos, a prestar mais atenção nas coisas que ele fazia para agradá-la. Era um processo lento, mas real. A barreira que havia se formado entre eles estava começando a desmoronar, peça por peça. Certa manhã, enquanto tomavam café juntos, Isa olhou para Daniel e disse algo que não dizia há tempos. "Obrigada por nunca desistir de nós." Daniel a olhou, surpreso e emocionado. "Nunca pensei em desistir, Isa. Só queria te ver feliz novamente." Isa sorriu, sentindo que pela primeira vez em muito tempo havia verdade naquelas palavras, tanto nas dele quanto nas suas próprias. O amor deles não era mais o mesmo do início, e talvez nunca fosse. Mas agora havia uma nova base, construída sobre a aceitação dos erros e a vontade de tentar de novo. Isa sabia que a jornada de reconciliação ainda estava em andamento, mas ela estava disposta a percorrer esse caminho, um passo de cada vez. Ao olhar para Daniel, ela viu não apenas o marido que um dia amou, mas também o homem que, apesar de suas falhas, fez o impossível para lutar por eles. E isso por si só já era uma prova do amor que ainda existia. Um amor que não era perfeito, mas que ainda valia a pena ser redescoberto. Se essa história tocou você, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder mais histórias emocionantes como essa. Enquanto isso, assista às histórias que já tem no canal, enquanto aguarda pela próxima. Nos vemos em breve.